A nossa intenção, como vocês sabem, é buscarmos a palavra de Deus, buscarmos nos edificarmos e nos enchermos do Espírito e estabelecermos o fundamento de Deus para a nossa vida. Novamente eu tenho que falar que durante muito tempo nós buscamos e aprendemos muitas doutrinas humanas, muito emocionalismo e acabamos deixando a palavra de lado. E isso custou um preço alto para a igreja do Senhor nos últimos anos. Mas hoje o Senhor ele tem nos chamado, muita gente tem sido chamada e atraída para o Senhor para buscar a sua palavra, para buscar a sua presença através da oração e do jejum. E esse é o nosso objetivo aqui. Então eu queria meditar hoje na parábola do semeador. Está em Mateus capítulo 13, versículo 1 a seguinte, versículo 1 a 23. Eu não vou ler o texto inteiro, porque ele é bem longo, bem extenso, né? Ficaria um pouco cansativo. E também nem sei se eu vou conseguir falar sobre ela hoje na live toda. Talvez a gente tenha que dividir uma parte para hoje e outra parte para a semana que vem. Mas é uma parábola muito interessante, muito cheia de riquezas da palavra de Deus. Quando o Senhor pôs essa parábola em meu coração, pensei, nossa, é uma coisa simples para a gente ministrar. E quando eu comecei a estudar sobre ela, comecei a ler, eu comecei a perceber que é muito profundo esse texto, é muito profunda essa palavra. Assim como toda a palavra de Deus, essa parábola tem muita coisa boa escondida nela, que conforme nós vamos lendo e vamos buscando outras referências, vamos aprendendo coisas novas da parte do Senhor. Então a parábola todo mundo conhece. O semeador saiu a semear, uma parte caiu na beira do caminho, outra parte caiu entre espinhos, outra parte caiu em boa terra. Amém? Essa parte aí todos nós conhecemos. Eu quero destrinchar um pouco este texto. Aqui no versículo 11, a coisa interessante que Jesus fala: mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A eles não. É interessante isso, Jesus falando lá para os seus discípulos. Vocês conhecem, é dado conhecer os mistérios do reino. A eles não. Isso nos mostra uma coisa interessante e até sinistra. Não é a todo mundo que Deus revela os seus segredos. Não é a todo mundo que Deus revela os seus mistérios. Não é a todo mundo que Deus revela os mistérios, a sua palavra. É a alguns. Aí você vai falar, Cristiano, mas então você acredita na predestinação? Você acredita que Deus escolheu umas pessoas para irem para o inferno e outras pessoas para irem ao céu? Não, eu sinceramente eu não creio nisso. Eu creio que Deus deu o livre-arbítrio para todo mundo escolher. Mas veja que interessante, não é todo mundo, porque não é todo mundo que se interessa o suficiente para Deus revelar. A glória de Deus é coisa preciosa, os mistérios de Deus é algo precioso. E você não revela os teus segredos para qualquer um. Você não abre a tua casa para qualquer pessoa, mas somente para aquela pessoa que tem intimidade. Você não conta a sua senha do celular, a sua senha do banco para qualquer pessoa, mas é para quem tem intimidade. A Bíblia diz, Salmos 25:14, que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, ou para aqueles que o amam, aos quais ele revelará os seus mistérios. Então, não é para qualquer hoje. A intimidade do Senhor é para aqueles que o amam ou para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer os seus mistérios. Então, para o Senhor dar a conhecer os seus mistérios a você, primeiro é necessário ser uma pessoa que ame o Senhor. Primeiro é necessário ser uma pessoa que busca o Senhor. Jesus ele estava falando às multidões. As multidões elas vão atrás de quê? De bênção. As multidões elas estão sempre correndo atrás da sua necessidade. Ah, Senhor, a minha cura. Ah, Senhor, a minha prosperidade. Ah, porque esse mês eu vou doar 90% do meu salário para que eu tenha uma grande bênção. Esses aí, eles não vão conhecer os segredos de Deus, porque eles estão buscando coisas superficiais, eles estão buscando coisas aqui dessa terra. Então a eles não é dado conhecer os mistérios de Deus. A esses é dado conhecer apenas algumas coisas das leis espirituais, né? Dai e dá-se-vos-á, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, coisas ali, a papinha, vamos dizer assim, o leitinho espiritual, que nem Paulo fala lá
para os coríntios: leite eu dei para beber, para vocês beberem, e não alimento sólido, porque sois carnais. Aquelas pessoas que elas estão voltadas para coisas da carne, para coisas deste mundo, eles vão conhecer apenas o leite espiritual. Eles não vão conhecer as profundezas de Deus. Mas quando nós buscamos ao Senhor, quando nós amamos, quando pagamos o preço da oração, do jejum, de buscar a palavra, o Senhor vai descortinar a sua palavra, vai descortinar ali a revelação e nos dar a conhecer os seus mistérios. E já vou adiantando, os mistérios de Deus estão na sua palavra. Não vem com conversa fiada, buscar coisa aí em outras fontes, que você não vai conhecer mistério nenhum. Vai conhecer apenas heresias. Então o segredo do Senhor é para aqueles que de fato o amam, aos quais Ele dará a conhecer os seus mistérios. Outra coisa, ao que tem se dará mais. No versículo 12, ao que tem se dará mais. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É uma palavra estranha, é uma palavra até sinistra de Jesus, né? Pô, o cara não tem e você vai tirar aquilo que ele ainda tem? Porque novamente entra naquilo que eu disse. As pessoas que têm realmente amor pelo Senhor, que buscam, que pagam o preço para estar na presença do Senhor, a eles vai ser dado. Vai ser dado revelação, vai ser dado bênção. Aquele que busca, como dizia alguém aí no passado, aquele que almeja o céu, ele vai ter a terra por acréscimo. Aquele que almeja a terra, ele não vai ter nenhuma coisa e nem outra. Então aquele que tem fome de Deus, aquele que tem desejo pelo Senhor, aquele que tem um desejo até mesmo angustiante. E eu quero abrir um parênteses aqui. Assista um vídeo chamado Uma Chamada para a Angústia, de David Wilkerson. É tremendo quando ele fala sobre a angústia de buscar Deus, a angústia da intercessão. Então aquele que tem essa fome de Deus, esse desejo de Deus, vai ser dado mais a ele, vai ser dado entendimento, vai ser dado comunhão com Deus, vai ser dado autoridade espiritual e vai ser dado bênçãos espirituais. Porque a Bíblia diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Mas aquele que não tem, até o que tem vai ser tirado. Por isso que você vê muitas vezes pessoas que vão na igreja, ouvem uma palavra e de repente torna o seu coração endurecido. Torna o seu coração petrificado ali e não recebe mais nada. Você traz uma palavra para ela: não quero mais saber. Vira as costas para Deus muitas vezes, porque o Espírito Santo já não convence mais essa pessoa. E no final desta mensagem você vai entender o porquê. Aquele que não tem acaba sendo tirado o pouco que tem. Porque Deus não tem compromisso com pessoas arrogantes, Deus não tem compromisso com pessoas de coração duro, Deus não tem obrigação nenhuma de convencer pessoas endurecidas. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, ou melhor, versículo 25, a palavra de Deus diz: toma cuidado. Hebreus 12, 25, eu quero ler esse texto aqui com vocês, porque ele é bem interessante. Tende cuidado e não recuseis ao que se fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, que nos desviamos do que do céu nos adverte. Então, se no passado as pessoas que eram advertidas pelos profetas, elas não escaparam por recusar ouvir a voz de Deus, quem dirá aquele que vai recusar ouvir a própria palavra de Deus? Deus, ele não tem compromisso. Eu lembro de uma pessoa que falava para mim: olha, eu quero convencer alguém que Deus existe, que Jesus existiu e blá blá blá. Eu disse para ele: você está perdendo o seu tempo. Porque Deus, ele não tem obrigação nenhuma de convencer um incrédulo da sua existência. A pessoa tem que crer pela fé. Tem que chegar, se humilhar e se quebrantar diante de Deus. Se você não faz isso, Deus, ele não tem obrigação nenhuma. É interessante quando Deus manda o profeta Isaías profetizar pelado. Aí você fala: que louco, você não ouve um profeta vestido? Vai ouvir um profeta pelado? Não, mas é para confrontar mesmo, é para confundir mesmo. Porque chega uma hora que Deus já está meio que passado aí com certas coisas e ele não tem necessidade de sarar pessoas que viram as costas para ele.
para que ouçam e não entendam, para que eu não os sare. Por que isso? Ouçam e não entendam. Novamente, o Senhor ele não tem compromisso de sarar pessoas que têm o seu coração endurecido. O Senhor não tem compromisso de sarar pessoas que têm o seu coração apenas voltado para bênçãos. Você vai ver que muita gente, ela passa pela igreja, ela passa pela nossa vida, buscando uma bênção, buscando uma cura, buscando uma solução para o problema, e de repente vira as costas para Deus, vira as costas para a igreja, depois que consegue o que quer. E Deus todos os dias está estendendo a mão para aquela pessoa e chamando: vem, vem. Pessoas que você prega a palavra e muitas vezes rejeita. Eu já vi muita gente rejeitar a palavra, blasfemar contra a palavra. Deus não tem compromisso. E Deus envia muitas vezes a operação do erro. É quando Deus ele já não está mais disposto a salvar aquelas pessoas. Você vai ver nos filhos de Eli que Samuel chegou e teve a visão e contou para Eli: olha, o Senhor está falando que vai destruir sua casa assim, assado. E a Bíblia diz que Eli repreendeu seus filhos naquele momento. Mas que eles não mudaram de vida, porque o Senhor os queria matar. Você vai falar: nossa, mas que palavra sinistra, que palavra louca é essa? Pois é, no momento que uma pessoa ultrapassa o seu pecado diante de Deus, a Bíblia diz que aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. No momento que uma pessoa se endurece diante de Deus, Deus chama: vem filho, se arrepende, abandona o pecado, volte-se para mim, volte-se para a palavra, e a pessoa não se volta. Chega um tempo que o Senhor ele retira o espírito dessa pessoa, e é o espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. E não tendo mais o espírito para convencer, a pessoa não vai se arrepender e não vai ser salva. Aqui no versículo 15 diz: porque o coração deste povo é endurecido, é obstinado. Aí que está. Por isso que o Senhor, ele muitas vezes ele não tem compromisso de sarar pessoas que têm o coração endurecido. Lá no livro de Hebreus, capítulo 3, lê o capítulo todo, vai falar bastante coisas. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como vossos pais fizeram na provocação do deserto, e foram destruídos. E o Senhor diz: e eu jurei que não entrarão no meu descanso, porque tem um coração duro, tem um coração fechado, aquele coração que ouve a palavra, mas rejeita, ou que diz: não, amanhã eu me converto, ou amanhã eu mudo de vida, amanhã eu deixo o pecado, amanhã eu coloco a minha vida em ordem com a palavra, e vai levando e empurrando com a barriga. Ou alguns: não, isso não é para mim, eu não acredito, a Bíblia foi escrita por homens, quem garante que Jesus é verdadeiro? Os maias, os etruscos, eles também acreditavam que a religião deles era certa, que não tem a verdadeira experiência com Deus. Povo de coração duro, o Senhor não tem compromisso em sarar essas pessoas. E se você é desses, que não tem seu coração tão duro, mas que está sempre deixando para amanhã, tome cuidado. É uma situação muito perigosa essa também. O rei Acabe era um cidadão que ele cria em Deus, mas ele também queria o pecado. Sansão era um cidadão que cria em Deus e também queria o pecado. E você vê que todos eles acabaram muito mal. Então, sem mais delongas, vamos direto para a palavra, para a parábola do semeador. Então a primeira, ela é a que caiu à beira do caminho. É aquela pessoa que ouve a voz de Deus, mas vem o diabo e tira a palavra do seu coração. É aquele que ouve, que recebe a palavra, mas ele também ouve a voz do diabo. Sempre que Deus falar com você, o diabo também vai falar uma mentira, para tirar aquela palavra do seu coração. É aquela pessoa que ouviu a palavra, que ficou até feliz, mas de repente começa o diabo a falar no seu ouvido: ah, não é bem assim. Ah, mas você vai deixar de fazer as coisas que você fazia para servir um Deus que você não conhece? Vai mudar de religião? E essa pessoa acaba ouvindo o que o diabo está dizendo e não ouvindo a Deus. Cabe a nós decidir que voz nós queremos ouvir. Às vezes você ouviu a palavra de Deus numa live, ou numa igreja, ou lendo a Bíblia, ou num folheto. Não demora muito, você ouve a voz do diabo na televisão, você ouve a voz do diabo através de outras pessoas, tirando você do foco. Tirando do foco, que é a palavra de Deus. Então decide quem você quer ouvir, a Deus ou o diabo. Aquele que caiu em solo rochoso é aquele que não tem raiz,
é aquele que recebe a palavra, mas é só uma emoção momentânea. Fica alegre quando ouviu. Nossa, na igreja evangélica a gente vê muito disso, né? Pessoas que em um culto emotivo vai lá na frente, chora e vem todo emocionado para casa. E muitas vezes você olha e você já vê. Isso daí é fogo de palha. Não demora muito tempo, a hora que vem a perseguição, a hora que as pessoas começam a criticar, a hora que as pessoas começam a condenar, ou a hora que o brilho do mundo começa a chamar a sua atenção, já perde o foco da palavra também e já volta atrás. A Bíblia diz que se o justo retroceder, a minha alma não terá nele nenhum prazer. O Senhor não te chamou para voltar atrás, mas sim para ir em frente. Aquele que cai entre os espinhos. Aquele que cai entre os espinhos são aqueles que as coisas deste mundo, os cuidados dessa carne, os cuidados dessa vida, sufocam. É aquelas pessoas que amam a Deus, mas ela também ama o mundo. Ela quer estar na presença de Deus, mas ela também quer aproveitar do mundo. Então acaba perdendo o foco em Deus. E hoje muitas pessoas querem Deus e também querem o mundo. Então o que elas fazem para aliviar a sua consciência? Procuram uma igreja que não pregue um evangelho pleno. Procura uma igreja que não prega um evangelho de salvação, um evangelho de arrependimento. Assim a sua consciência fica em paz, porque está teoricamente na presença de Deus, e a sua carne também está satisfeita, porque aproveita das coisas do mundo. Só que no mundo espiritual, no reino de Deus, não existe isso. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Não existe campo neutro. Então, muita gente passa por isso. Muitos de nós vamos ter que ter esse confronto. Que vai chegar um momento que você vai ter que escolher ou sirva a Deus ou aproveita o mundo. Você pode notar que são vários graus ali, né? Aqueles que ouvem a Deus, todo mundo ali ouviu a Deus. Mas o diabo falou em seu coração e ele ouviu e somente ele ouviu a voz do diabo. Outro, por medo de perseguição, por medo do que vai ter que enfrentar para servir a Deus, porque a Bíblia diz que todos que querem servir a Deus de verdade vão padecer perseguição. Aí, por medo, por covardia, acabam voltando atrás, muitas vezes para não desagradar pessoas, para não entrar em conflito. E se você serve a Deus, você vai entrar em conflito, porque Jesus disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, porque para servir a Deus você vai ter que estar em conflito com o mundo, não tem como. Ou porque quer as coisas do mundo, quer os prazeres das prostituições, das drogas, do dinheiro fácil, ilegal, enfim, coisas prazerosas que são ilegais diante do Senhor. Enfim, todos nós vamos ter que um dia optar. Eu quero essas coisas do mundo, eu quero voltar atrás ou eu quero servir ao Senhor. Aquele que está disposto a pagar um preço para ouvir a voz de Deus e para obedecê-la, ele vai ser esse que ouve, recebe e produz fruto. E veja bem, o fruto que o Senhor dá, que você vai dar para o Senhor, é no mínimo 30%. É maravilhoso, 30%, 60% ou 100%. O mínimo é 30%. Então você vê que o Senhor é bem generoso aí conosco. Mas cabe a cada cristão decidir. Eu vou ser aquela pessoa dura de coração, que Jesus falou no começo, que não conhece os mistérios do reino, eu vou me quebrantar diante dele, para que eu entenda os mistérios do reino. Eu vou ser as pessoas que vai estar voltada aqui para esta terra e rejeitar a voz dele, ou vou ser aquele que vai entrar em conflito com esta terra e seguir o mestre até o final. Cabe a cada um de nós decidir qual nível vai estar. Fique com Deus, eu agradeço por sua atenção. E novamente, se o Senhor falou com você, compartilhe esta palavra para que fale com outras pessoas também. E se precisar de alguma ajuda, de alguma coisa, só me chamar nos comentários ou no PV, que teremos todo o prazer em atendê-lo. Fiquem com Deus e até a próxima semana.